Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre tipologia textual, que é um conteúdo que está sempre presente em diversos processos seletivos, em concursos públicos, na prova do Enem, em vestibulares, em programas de avaliação seriados, ou seja, você tem que saber tipologia textual, porque muitas questões vai depender desse tipo de conhecimento, perfeito? Bom, a primeira coisa é, etimologicamente, tipologia textual quer dizer o quê? Logia quer dizer estudo. Estudo do tipo de quê? De texto. Então, tipologia textual estuda os tipos de texto. Perfeito? Basicamente, nós temos 4 tipos de texto. 4. Alguns autores, livros, podem trazer 5 ou 6, né? É uma ramificação aí, mas basicamente nós temos 4 tipos de texto. Então, vamos lá. O primeiro, vocês estão cansados de conhecer, que é o texto narrativo. Esse tipo de texto está presente na nossa vida em vários momentos, né? E aí, o que é um texto narrativo? É aquele que conta uma história, tem personagem, espaço, tempo, clímax. Ou seja, no texto narrativo nós temos que ter o quê? Basicamente, os elementos da narrativa, né? Para se considerar um texto narrativo, elementos da narrativa. E quais são esses elementos? Tempo, espaço, personagem. Então, se uma questão do concurso pedir para você classificar se é texto narrativo ou não, você já vai matar. Texto narrativo tem que ter os elementos de uma narrativa, tem que contar uma história, tem que ter fatos ocorridos. Perfeito? Então, é tranquilo, texto narrativo. O segundo tipo de texto que eu vou trazer aqui para a gente é o texto descritivo. Descritivo. Esse tipo de texto aqui eu vou puxar 2 setinhas, certo? Por quê? Bom, nós podemos ter a descrição objetiva e uma descrição subjetiva. Como assim? Olha só. Então, eu fiz a ramificação aqui em 2, né? Descrição objetiva e subjetiva. Eu tenho um cachorro, um husky siberiano. E aí, eu posso fazer uma descrição do meu cachorro, uma descrição objetiva ou uma descrição subjetiva. Primeira objetiva. Bom, meu husky siberiano, ele tem 3 anos, ele tem os olhos azuis, o pelo claro, as orelhas empinadas, ou seja, é uma descrição objetiva, características físicas do meu cachorro. Mas também eu posso fazer uma descrição descritiva, subjetiva do meu cachorro, né? Por exemplo, ele é muito bagunceiro, ele tem um comportamento muito violento quando vem a pessoa estranha, quando alguém chega perto de mim, ele fica com raiva, quer morder. Ou seja, eu vou buscando características subjetivas, né, idiosincráticas, né, do meu cachorro. Então, eu posso fazer basicamente uma descrição objetiva ou subjetiva. E eu posso descrever qualquer coisa, um objeto, uma pessoa, um filme, enfim. Né? Então, descrição é o nosso segundo tipo de texto. Perfeito? O terceiro tipo que eu vou colocar aqui, que vocês também devem conhecer bastante, é o dissertativo. Esse tipo de texto é conhecido porque, basicamente, o texto dissertativo é muito cobrado nas escolas, em cursinhos, na própria faculdade. Por quê? O texto dissertativo argumentativo é a famosa redação que você produz, defender seu ponto de vista, convencer o leitor. Texto dissertativo. E o texto dissertativo eu também vou puxar 2 setinhas, olha só. 2 setinhas. Por quê? Nós podemos ter o texto dissertativo, olha só, argumentativo, beleza? E também podemos ter o texto dissertativo, expositivo. Aí você pergunta, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, no texto argumentativo, você vai apresentar fatos, opiniões, argumentos, a sua tese para convencer o leitor, persuadir a respeito do seu ponto de vista. Por isso que é argumentativo. Você vai utilizar argumentos para convencer alguém. E o texto expositivo, por que expositivo? Porque você vai apenas expor ideias. Então, você vai trazer conceitos, né, fatos, informações sobre determinado conteúdo. Informações, conceitos, informações. Então, se uma banca pede, por exemplo, para você fazer um texto dissertativo expositivo, você não tem basicamente que convencer o leitor. Você vai trazer fatos e opiniões, demonstrar que você conhece aquele conteúdo. Eu até postei uma dica no meu Instagram sobre esse tipo de texto. Se você não me segue lá, laes_prof. Beleza? Bom, o outro tipo de texto que a gente tem, né,
que eu vou colocar como último, é o texto texto injuntivo, ó, injuntivo. O que é um texto injuntivo? É basicamente aquele texto que te dá uma ordem, né? Prescreve algo para você fazer. E aí a gente tem vários exemplos, né? Nós temos o texto injuntivo, por exemplo, uma receita é um texto injuntivo porque te orienta a fazer algo. Nós temos a bula de um remédio, é um texto injuntivo porque te orienta a fazer algo, um roteiro, te demonstra o que você tem que fazer. Então, é um texto que basicamente te dá uma ordem, te dá um caminho. Então, tem que fazer isso. É um texto injuntivo. Bem fácil também de identificar. Certo? Então, como é que as provas de concurso cobram esse tipo de conteúdo? Basicamente, vão ter dois textos ou um texto, e aí você vai ter que identificar na questão, com base no texto, vai ter que marcar a questão seguinte: qual é a predominância desse tipo de texto? Predominância. Por quê? Um texto ele pode ser dissertativo e descritivo ao mesmo tempo. Ele pode ser narrativo e dissertativo ao mesmo tempo, ou seja, pode misturar vários tipos de texto em um único texto. E aí você vai saber qual é a predominância. Aí você pode marcar, bom, a predominância no texto X é dissertativo, porque o autor quis fazer isso, defender o seu ponto de vista, argumentar, mas ele utilizou estratégias injuntivas, descritivas e narrativas. Enfim, você vai identificar qual é a predominância, qual prevalece naquela composição textual. Tranquilo? Então, você dominando esse conteúdo aqui, né, de forma bem básica, você consegue matar muitas questões. Quase todos os concursos aparece uma questãozinha de tipologia textual. Então, outra dica também é você não confundir tipologia textual com gêneros textuais. Os tipos é um macro, né? E a partir desse macro, desses tipos de texto, surgem daí os gêneros textuais, né? Então, dentro desses textos, desses tipos, surgem os gêneros textuais, né? Por exemplo, a bula, a receita são os gêneros textuais que surgem a partir do texto injuntivo. Tranquilo? Então, não confundir. Muitos alunos acabam confundindo, eu sempre falo isso. Eu até já fiz um vídeo sobre gêneros textuais e falei essa diferença, mas muitos alunos acabam confundindo esses dois conceitos. Tranquilo? Então, basicamente é isso, para o vídeo não ficar muito longo, de forma bem objetiva, para você entender o que é tipologia textual. Certinho? Se gostou desse vídeo, dá um like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para você receber as próximas notificações. Bons estudos, até a próxima e sucesso. Valeu!